Graças a Deus, nós louvamos o nosso Deus na manhã desse dia, gratos pelo privilégio de começarmos a semana juntos como igreja, cantando louvores ao nome de Deus, com a participação dos nossos filhos e todos com o objetivo de aprendermos mais a respeito do nosso grande Salvador. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Nós os acolhemos com alegria. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Hoje pela manhã eu gostaria de falar sobre como o apóstolo Paulo e toda a Escritura, na verdade, nos ensinam como tratar a questão do pecado em nosso meio. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, de 1 a 13. Ouçamos a leitura. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Queridos, em todo lugar nós vemos o impacto do relativismo da pós-modernidade na nossa cultura. Coisas que há alguns anos passados seriam consideradas impensáveis, pelo menos para acontecer em público, hoje se tornou rotina. Os meios de comunicação divulgam abertamente comportamentos e estilos de vida que chocam aqueles de entre nós que vivemos numa outra geração. O relativismo diz que, o nome já indica, verdade é absoluta. Aliás, não é absoluta, ela é relativa. E que as pessoas definem o que é verdade para elas. O que é verdade para mim pode não ser para você. E quando esse pensamento domina uma cultura, o certo e o errado se torna absolutamente algo dentro das pessoas. O que é certo para mim não é certo para você. O que você considera errado não é errado para mim. E fica faltando referenciais, e, portanto, cada um se sente à vontade para fazer o que quiser, e se instala, então, o espírito do politicamente correto. Politicamente correto é você não criticar ninguém, você conviver com todo mundo, você considerar que cada um tem o direito à sua opinião e viver da maneira que quer, sem que você diga ou emita um juízo de valor, porque fazer isso seria politicamente incorreto. Você está julgando, para usar a expressão evangélica. E o ruim é quando esse espírito entra na igreja, onde as pessoas entendem que, mesmo os evangélicos, acham que moralidade, certo e errado, é uma coisa relativa, e que não é papel da igreja ficar dogmatizando ou dizendo isso está certo ou isso está errado, e onde
qualquer pessoa que chega com uma opinião de valor sobre um determinado comportamento é logo chamado de juiz. Você não pode julgar, você está julgando. Só quem julga é Deus. Está escrito, não julgarás, para que não sejais julgados. O apóstolo Paulo enfrentou um problema dessa natureza, porque, embora isso seja muito típico da época que nós estamos vivendo, que a gente chama de pós-modernidade, mas o homem sempre foi pós-moderno, nesse sentido. Ele sempre relativizou a verdade para poder viver no pecado com a consciência tranquila. E não, isso é claro, aqui, é óbvio que Paulo estava enfrentando esse tipo de problema na igreja de Corinto, uma igreja que ele havia fundado, mas que logo depois se desviou de alguns dos princípios que ele havia ensinado. O problema lá na igreja de Corinto era duplo. Primeiro, tinha um membro da igreja que estava vivendo com a mulher do seu pai, não é a mãe, não é que aí já seria demais, mas era a madrasta. O pai provavelmente tinha casado uma segunda vez e o filho estava vivendo com a madrasta. Então, tanto o pai quanto o filho se serviam da madrasta. E o filho era membro da igreja, eu ia dizer, da igreja presbiteriana de Corinto, mas não tinha igreja presbiteriana naquela época, né? Ele era membro da igreja de Corinto. Ele era considerado por todos como um irmão, mas era sabido na igreja de que ele tinha relações com a mulher de seu pai, com a sua madrasta, e vivia nisso abertamente. E pior, esse tipo de comportamento se tornou conhecido da igreja de Corinto. Paulo diz aqui que geralmente se ouve, ou seja, já era notícia, já era público na própria cidade. E Paulo está indignado porque ele diz que nem os pagãos faziam isso. Os gregos eram muito abertos para esse tipo de comportamento. A poligamia, a homossexualidade e até a bestialidade eram aceitos na cultura grega, embora veladamente. Era feito ocultamente. O homem era casado, tinha sua mulher, mas ele tinha lá as suas concubinas, mas isso era mantido como que era alguma coisa socialmente aceitável, mas era no submundo. Era assim, ninguém falava muito sobre isso, mas esse caso era aberto. Por isso que Paulo diz, nem entre os pagãos se faz assim, pelo menos eles escondem, né? Pelo menos eles disfarçam, mas é aberto isso, a igreja está sabendo disso, todo mundo está sabendo disso. Então, esse era o primeiro problema. Mas o segundo, que parece que era pior do que o primeiro, é que a igreja estava aceitando aquilo. A igreja achava, não sei se achava como normal, mas pelo menos não havia nenhuma atitude da parte da igreja e da liderança da igreja para corrigir essa perversão, essa fornicação, que é o nome que se dá às relações sexuais entre pessoas que não são casadas e que estava envolvida adultério, já que a mulher era casada com o pai dele. Então era um caso muito complicado e a estava omissa. A gente não sabe qual era a razão. Talvez o pai e o filho eram pessoas influentes na igreja, pessoas de recursos na sociedade, a igreja não queria causar um escândalo, partir para o confronto, ou enfim, qualquer que seja a razão, o fato é que aquilo estava sendo tolerado. As pessoas como que fechavam os olhos, não queriam encarar aquela situação. Como é que Paulo aborda aquilo? Ele está indignado, né? Pela maneira como ele escreve aqui, ele está bastante possuído do que chamaríamos de uma ira santa que a igreja deveria ter tido. Paulo está possuído de uma ira santa porque o nome de Deus está sendo blasfemado, o Espírito Santo está sendo entristecido e há uma série de outras consequências. Mas pacientemente ele coloca algumas orientações para a igreja, para no final dizer à igreja que aquela pessoa tinha que ser excluída, ela não podia mais continuar como membro da igreja, ela tinha que ser excluída. Só que ele coloca algumas argumentações que nos ajudam a entender não somente aquele caso, mas qualquer outro caso de pecado em nosso meio, na nossa vida e na comunidade. Como deve ser tratado? Como deve ser visto? Será que a gente tem que tolerar
qual é a diferença que às vezes nós dizemos assim, a gente tem que tolerar o pecador, mas não o pecado dele? Como é que é isso? Então, esses princípios, eles servem de roteiro para nós, de orientação sobre como tratar isso. Paulo vai trazer 5 argumentos aqui, 3 deles baseados na festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma instituição judaica e a igreja de Corinto tinha tanto judeus como não judeus na sua constituição, na sua membresia. E com certeza os não judeus, porque o cristianismo é baseado no Antigo Testamento, já tinham aprendido a respeito das festas de Israel e dos costumes judaicos e como eles prefiguravam a Cristo. A festa da Páscoa foi instituída por Deus, está lá no capítulo 12 do livro de Êxodo. Ela comemorava a saída do povo de Israel do Egito. E o foco aqui é a maneira como a Páscoa tinha que ser celebrada. Durante 10 dias, os israelitas tinham que comer pão sem fermento, por isso às vezes a festa da Páscoa é chamada também festa dos pães asmos. 10 dias comendo pão sem fermento, e no final dos 10 dias eles imolavam, sacrificavam um cordeiro que tinha que ter 1 ano de idade, não podia ter defeito, e que então ele era comido ali na família, junto com ervas amargas e pão asmos. Aquilo era um símbolo do sacrifício do Messias, que permitiu a libertação do povo de Israel da terra do Egito, libertação essa que era uma figura ou símbolo da nossa libertação espiritual, do nosso êxodo espiritual, do reino do pecado, da morte de Satanás, para o reino glorioso do nosso Senhor e Salvador. Então a festa da Páscoa estava cheia de significado redentor. E Paulo vai usar a figura da Páscoa para ilustrar a razão pela qual nós não podemos suportar e permitir que o pecado permaneça em nós sem que ele seja tratado. Primeiro é que o pecado é como fermento, está aí no verso 6. Ele diz assim: não é boa a vossa jactância, a se gloriar, porque a igreja de Corinto era uma igreja que estava se gloriando de ser uma igreja espiritual, porque tinha dons espirituais. Paulo diz: não é bom vocês estarem se jactando quando vocês deveriam estar chorando. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Eu nunca fiz pão, mas o pessoal que faz me diz que pega a massa, põe um pouquinho de fermento e você deixa um tempo, daqui a pouco a massa está toda levedada. O fermento tem essa propriedade de contaminação. Ele se espalha, faz parte da química dele, ele ocupa a massa toda. Se põe um pouco de fermento, daqui a pouco ele já ocupou a massa toda. Então, esse poder do fermento de contaminar é usado aqui pelo apóstolo Paulo para se referir ao poder que o pecado não tratado tem de corromper e de se espalhar. Pecado não tratado é como fermento. Se você não resolve, se você não tira, se você não cuida, ele vai se alastrando, ele não fica parado. Ele vai se alastrando, ele corrompe a consciência, ele dá mau exemplo, ele corrompe a consciência de outros. Eu fico pensando nos jovens daquela igreja, olhando para aquele moço e dizendo assim: puxa vida, esse rapaz está vivendo aí com fulana, que é a mulher do pai dele, e a igreja não faz nada. Deve ser porque a igreja acha que pode. Então, se ele pode, eu posso também. Se ele pode, eu posso também. Então, o pecado se alastra, ele corrompe as consciências, quebra o padrão moral, encoraja as pessoas a fazer a mesma coisa, porque a tendência do nosso coração sempre é para o pecado. E quando vem esse encorajamento de alguém que está vivendo abertamente em pecado e não há uma medida sobre aquilo, então aquilo serve de encorajamento para que outras pessoas digam assim: eu posso também. Ele sai contaminando a igreja. Daqui a pouco já não há mais ambiente para se falar a respeito de padrão moral, porque tem um exemplo. Se for falar, diz assim: mas e fulano? Já ouviram isso? Você vai repreender e diz: mas e fulano? E vocês não fizeram nada, ou vocês não dizem nada. Então, o pecado é como fermento. Se você deixa,
ele vai corrompendo. E isso não só na vida pública da igreja, mas individualmente. Individualmente, você começa devagarzinho, se admite o pecado na sua vida, você não trata do pecado, você não se arrepende, você não muda, e aquilo vai amolecendo os padrões morais, vai corroendo a sua consciência. Daqui a pouco você tem coragem para fazer uma coisa mais grave, daqui a pouco você tem coragem de fazer isso mais, você vai avançando, vai fazendo cada vez mais, porque o pecado é como fermento, ele se alastra, ele não vai ficar parado, ele vai contaminar. Ele vai crescer como um câncer. Ele vai crescer como um câncer. Segundo o argumento de Paulo aqui, é por isso que ele fala aqui no início do verso 7, não é? Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa. Essa é a atitude que ele diz para a igreja. Tem que lançar fora o fermento para que nós sejamos uma massa pura, sem contaminação. O segundo argumento dele está no final, no final do verso 7, onde ele faz uma referência a Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Verso 7, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Foi assim, ou foi por isso que Cristo morreu, e é esse o significado da morte do Cordeiro Pascal. Continuando a leitura, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por que que Paulo diz, meus irmãos, vocês estão sem fermento? Ele quer dizer sem pecado. A razão é porque Cristo, o Cordeiro Pascal, ele já foi imolado. Aquele cordeiro que era imolado, sacrificado na Páscoa, era um símbolo de Cristo e do seu sacrifício para não somente tirar a nossa culpa, mas para nos livrar do poder do pecado. Ele já morreu, ele já sofreu, já derramou o seu sangue, para que nós vivêssemos sem pecado. O cordeiro já foi sacrificado, então não faz sentido continuar a comer pães asmos. A festa era assim, 10 dias, pão sem fermento. No 11º dia, o cordeiro era sacrificado e agora estava liberado. Não precisava mais aquela figura do pão sem fermento. Ou seja, a morte de Cristo representa a libertação não somente da culpa do pecado, mas do poder e do domínio do pecado sobre nós. Foi por essa razão que ele foi sacrificado. Eu acho que isso às vezes não é bem entendido. As pessoas olham para a cruz, o sacrifício de Cristo, e pensam assim, ele morreu para pagar os meus pecados. É verdade, e glória a Deus por isso, porque nossos pecados precisam de pagamento, de fato precisam, mas é muito mais do que isso. Ele morreu também para nos livrar do poder do pecado, do domínio do pecado, para que nós possamos ser uma nova massa, possamos ser uma massa sem fermento, para que nós possamos andar nesse mundo em santidade, em pureza de vida. O cordeiro já foi sacrificado, então é uma contradição uma pessoa se dizer cristã e ainda continuar vivendo nos mesmos pecados pelos quais o Cristo que ele acredita morreu. Irmãos, o cordeiro já foi imolado, a festa da Páscoa já se cumpriu na cruz. É por isso que nós não celebramos Páscoa, nós celebramos a ceia, que é o símbolo do que ele fez na cruz. Terceiro argumento de Paulo, a vida cristã é uma festa. E que coisa boa, não é? Amém? A vida cristã não é um velório. Velório é um lugar de tristeza. A única coisa parecida com velório que tem na vida cristã é que a gente está enterrando o pecado, só que a gente não chora por isso. A gente chora quando a gente enterra nossos amigos e nossos familiares, os nossos queridos, mas na vida cristã é festa. Nós celebramos a vitória do Cordeiro, celebramos a nossa libertação, como a Páscoa era uma festa. E essa é a comparação que Paulo faz aqui no verso 8. Por isso, celebremos a festa. A festa aqui é a vida cristã, é a vida da igreja. Ela é uma festa no sentido de que é só vitória, o Cordeiro já foi sacrificado. Mais que isso, ele ressuscitou dos mortos. Então, ser cristão é uma festa. Os cristãos deveriam ser o povo mais feliz do mundo. Celebra a festa direto, com a vantagem que não tem ressaca. Só festa.
alegria, o tempo todo, e não só fim de semana. Celebremos a festa. Só que essa festa, veja o que Paulo diz, ela não é com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia. Essa é uma festa onde não entra a malícia e a maldade, da mesma forma que na celebração da festa da Páscoa o fermento estava excluído. Mas celebremos a festa com os asmos, o pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. É isso que alegra o crente, sinceridade e verdade. Existe uma alegria na santidade, irmãos, que nada pode comparar. O crente se diverte em ser justo, é nisso que ele fica feliz, quando ele pratica a verdade, quando ele diz a coisa certa, quando ele exerce amor e misericórdia com alguém, quando ele pratica a justiça, quando ele anda nos caminhos de Deus, aquilo é a alegria do coração dele, ele tem prazer na santidade, enquanto que muita gente olha assim para a santidade como sendo um negócio chato, né? Puxa vida, tem que ser honesto, né? Tem que ser puro, tem que dizer a verdade, que trem chato. Não, para o crente verdadeiro é uma alegria praticar a verdade. Ele tem prazer na santidade. Leia o Salmo 119, você vê ali um crente do Antigo Testamento, Davi dizendo: Deus, a alegria da minha vida é praticar a tua palavra, como amo a tua lei. É uma festa, mas é uma festa santa, que não pode ser celebrada com os asmos da malícia e da maldade, mas da sinceridade e verdade. Quarto argumento de Paulo: existe lugar para separação na vida cristã. Às vezes, a separação é necessária para manter a pureza da igreja. Olha o que Paulo diz aí, a partir do verso 9. Já em carta eu escrevi que vocês não se associassem com os impuros. Bom, então, a gente está sabendo que essa primeira carta aos Coríntios, na verdade, é a segunda, né? Porque ele já tinha escrito uma carta antes, e sobre o mesmo assunto. Paulo já tinha mandado uma carta para aquela igreja dizendo: meus irmãos, não se associem com gente impura. A gente não sabe por que Paulo tinha dito isso, talvez fosse o mesmo problema. O problema era antigo, e Paulo já tinha mandado uma primeira carta: não andem com gente impura. Aí o que a igreja de Corinto pensou? Aí ele deve estar falando aqui dos descrentes, né? Tipo assim, não posso me associar com o bêbado, não posso me associar com o traficante de droga, eu não posso andar junto com o ladrão, não vou andar junto com a prostituta. Eu acho que Paulo está dizendo isso aí. E a igreja, né, aquela atitude de santarrão, né? Não, ninguém entra. O senhor da onde? Não, você não pode entrar na nossa igreja não, porque Paulo mandou uma carta aqui dizendo que não pode se associar com o impuro. E o senhor é um adúltero, o senhor é um ladrão, o senhor é um idólatra, não pode. Então, parece que a igreja de Corinto, assim, era uma igreja que se gloriava da sua piedade, da sua espiritualidade, não queria nada com os descrentes. E Paulo chega e diz: eu não disse nada disso, vocês entenderam tudo errado. Quando eu disse que vocês não andassem com gente impura, eu não estava falando do pessoal do mundo, senão vocês vão ter que sair do mundo. Eu estava falando de gente que diz que é crente e vive como descrente. É desse pessoal que vocês têm que se separar. É desse pessoal que está aí no meio de vocês, dizendo que é irmão, mas se comporta como se não fosse irmão. É deles que vocês têm que se separar. Mas ele diz aqui: se vocês fossem se separar do mundo, verso 10, eu não me refiro aos impuros do mundo, avarentos, roubadores, idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Então aqui já tem uma lição importante. Paulo não está dizendo que nós temos que nos isolar da sociedade com medo de contaminação. Não. Eu posso me relacionar com os descrentes. Eu posso estar em relação com eles. Eu posso ir para uma faculdade e ouvir um professor descrente. Eu posso fazer negócio com um descrente. Posso fazer um acordo com uma pessoa que não é crente. A Bíblia não proíbe isso. A Bíblia não diz que ser crente é ser completamente isolado do mundo. Ao contrário, a Bíblia nos manda ao mundo para evangelizar o mundo e ser sal e luz lá. Não tem nada errado em você entrar na cultura para ser uma bênção na cultura. A igreja de Corinto entendeu tudo errado. Não. O que Paulo está dizendo é que nós temos de nos separar daqueles que, dizendo-se irmão, agora veja a lista:
Não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, como é que alguém se diz irmão? Ele professa a fé em Cristo, se declara membro da igreja e é aceito como membro da igreja, se apresenta como membro da igreja. Professa como irmão. Não se associe com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro. A impureza aqui é a impureza sexual. Primeiramente, se refere ao caso em tela, que é aquele homem vivendo com a sua mulher, a mulher de seu pai, e, por extensão, a todo tipo de impureza sexual, fornicação, adultério, bestialidade, enfim. Não se associe com alguém que dizendo irmão, seja impuro. Ao próximo, avarento. Sabe o que é avarento? Mão de vaca. Não sei se vocês têm essa expressão aqui. Cara que ama o dinheiro, apegado ao dinheiro. Lá em São Paulo a gente tem uma piada, a gente diz assim: fulano é tão mão de vaca que ele atravessa o rio Tietê nadando com um sonrisal na mão e não derrete. Né? Apegado ao dinheiro. O dinheiro é o Deus da vida dele. Vive para isso, ele ama o dinheiro. E o avarento, ele não dá, ele não contribui, ele não ajuda, ele não é liberal financeiramente, não é generoso, ele se apega ao último centavo, mata e morre por dinheiro. Paulo coloca esse cidadão na mesma situação do imoral de Corinto. É um também de quem a gente deve se desviar. Eu sou pastor há muitos anos, mas eu confesso, eu não me lembro de ter visto uma disciplina na igreja por avareza. Por imoralidade tem muito. A gente disciplina muito membro da igreja por imoralidade, mas eu não me lembro de ter disciplinado ninguém por ser avarento. Eu acho que eu preciso rever meus padrões, né? Aí, o conselho também, os presbíteros, nós todos, que a avareza é tão pecado quanto imoralidade. O mesmo Deus que disse não adulterarás, também disse não furtarás. Tem diferença. Continuando a lista: avarento, idólatra, que tem uma falsa religião, que serve a Deus da maneira errada. Gente, olha o próximo da lista: maldizente, gente da língua grande, fofoqueiro, fuxiqueiro, que se mete no negócio dos outros, que fica falando mal dos outros, espalhando mentiras sobre os outros, destruindo reputação, está na mesma lista. O maldizente, beberrão. Eu sei que há disputas no meio evangélico a respeito do uso de bebidas alcoólicas. Há irmãos que, por causa dos abusos, preferem a total abstinência. Outros acham que a Escritura não proíbe, desde que você não se embriague. E, às vezes, nesse campo, tem gente que se embriaga mesmo. Eu me lembro de um caso que aí foi um irmãozinho diácono que chegava bêbado, chegava de ressaca, todo domingo de manhã na igreja para fazer o plantão dele. Aí nós fizemos Mateus 18 com ele. Fui na casa dele uma vez, segunda vez fomos com 2, 3 para mim, continuava chegando bicado na terça de manhã, no domingo de manhã. Finalmente ele foi excluído da igreja. E foi uma bênção. Depois de 2 anos ele voltou, curado. Foi bom para a vida dele. Então, está também na lista daqueles que Paulo coloca aqui, com os quais não devíamos ter associação: o roubador, o desonesto, trambiqueiro, o espertalhão, que para ganhar dinheiro faz qualquer tipo de negócio. Paulo diz, gente, final do verso 11, com esse tal, nem ainda com mais. Isso pode parecer um pouco radical. O que ele está dizendo aqui tem que ser entendido à luz do contexto daquela época. As igrejas cristãs no início, elas festejavam muito, elas se reuniam nas casas e tinha festa, eles comiam juntos. E com frequência ali no meio das festas, dessas festas que eram chamadas de ágapes, ou festas da fraternidade, eles celebravam a ceia do Senhor. Então, o comer junto para os cristãos apostólicos no início, era mais do que uma socialização, tinha um cunho espiritual, porque a ceia era celebrada ali. Então, quando ele diz, não coma com esse pessoal, está dizendo mais ou menos o seguinte: não permita que ele participe do ágape, da ceia, dessa comunhão fraterna que vocês têm, onde a ceia é celebrada. Ele não pode fazer parte disso, porque seria o fermento na festa da Páscoa. Seria o fermento na festa da Páscoa.
nem coma com esse, não se associe com essas pessoas, diz o apóstolo Paulo. Último argumento dele, vimos 4 já. Às vezes é preciso julgar, sim. Ele diz no verso 12: com que direito haveria eu de julgar os de fora? Ele está dizendo assim: por que vocês pensaram que eu estava dizendo que não era para vocês se associar com os impuros do mundo? Com que direito eu tenho de julgar os impuros do mundo? Quem vai julgá-los é Deus. Deus é que vai julgar lá o idólatra, o profano, o imoral, o ladrão, o bêbado. Deus vai julgá-los. A minha tarefa é evangelizá-los. Deus vai julgá-los. Mas nós temos que julgar os de dentro. Verso 12: não julgais vós os de dentro? Paulo está perguntando assim: por que vocês não julgaram o irmão? E naturalmente, na hora, vai se levantar alguém e dizer assim: mas Jesus não disse, não julgueis, para que não sejais julgados? De fato ele disse. Mas a pergunta é: o que tipo de julgamento Jesus estava proibindo? E é só ler o contexto lá de Mateus, e você vai ver que Jesus estava proibindo o julgamento temerário, porque em seguida ele diz assim: por que é que você vê o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e aí poderás ver com clareza o cisco no olho do teu irmão. Então Jesus não está proibindo o julgamento, ele está proibindo o julgamento hipócrita, aquela disposição que a gente tem para julgar os outros sem julgar a nós mesmos, tolerar o pecado dos outros, não tolerar o pecado dos outros e tolerar o nosso. É isso que Jesus está proibindo. Tanto é que na sequência, se você se recorda, logo em seguida ele diz: não joguem as pérolas de vocês aos porcos e não deem as coisas santas aos cães. Para eu obedecer isso, eu tenho que saber quem é porco e quem é cão, né? Ou seja, eu tenho que julgar, para não dar as coisas sagradas aos cães e aos porcos. Então, o que proíbe é o julgamento temerário. Mas aqui nós temos que julgar no bom sentido, de avaliar e entender que aquele comportamento é contra a palavra de Deus e tomar uma decisão, que é o que Paulo termina dizendo aqui no final do verso 13: expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Paulo requer da igreja de Corinto: expulsem esse cidadão do meio de vocês. Não pode tolerar esse tipo de comportamento aberto, público, por todos esses argumentos. O principal é a festa da Páscoa. Havia má interpretação da carta dele, ele corrige e diz: não estava falando, vocês têm que tirar essa pessoa do meio de vocês. Eu pulei de propósito os versos 3, 4 e 5, porque eles precisam um tratamento ao final. De que maneira eles tinham que expulsar o malfeitor? Paulo já tinha antecipado. Ele diz: ainda que eu esteja ausente em pessoa, estou presente em espírito. Já sentenciei, estamos lidando com um apóstolo aqui, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, embora ele é apóstolo, ele sabe que a autoridade dele vem de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, lembrando de Mateus 18, quando Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou com vocês. Então Paulo está puxando essa promessa. Com o poder de Jesus nosso Senhor, que seja esta pessoa entregue a Satanás. Entregue a Satanás. O que é que Paulo está dizendo? Vocês vão se reunir aí, eu estou presente em espírito, mas vocês vão se reunir, vão chamar essa pessoa, e em nome de Jesus, vocês vão entregar essa pessoa a Satanás. Entregar a Satanás é a mesma coisa de expulsar da igreja. A figura é a seguinte: se você olhar para a igreja como um cercado, um redil, um abrigo onde as ovelhas estão protegidas do lobo, isso era comum na Palestina. Tinha o cercado que impedia não somente que a ovelha saísse, mas que o lobo entrasse. Então, de noite, as ovelhas eram recolhidas, a porta era fechada e elas estavam seguras, e o lobo estava lá fora rondando. De repente tem uma ovelha que fica pulando a cerca, né? Fica pulando, você ensina e fica pulando a cerca. Aí o que Paulo está dizendo agora é o seguinte: deixa ela aí. Não é isso que ela quer? Deixa ela aí. E ela vai, feliz da vida, liberdade, né? E sai. E quando ela sai, quem é que está esperando ela lá fora? Não é? Satanás.
Num sentido, a igreja, a comunhão dos irmãos, é uma espécie de proteção contra o mal. Porque aqui você recebe a influência da igreja, você ouve a palavra de Deus, você canta, você ora, tem a presença e a comunhão de irmãos que lhe ajudam. Na hora que você vai para o mundo, que apoio você vai ter lá fora? Você vai ter gente para lhe ajudar a beber, se embriagar, fazer o que é errado. Entregue a Satanás, para que Satanás seja instrumento aqui de Deus para a destruição da carne. Talvez Paulo esteja se referindo a doença, ou desastres, ou sofrimento, enfim, o diabo vai se encarregar de ensinar por mal a essa pessoa o que ele não quis aprender por bem. Não quer aprender por bem? Então vai aprender por mal. O objetivo de Paulo não é a destruição da pessoa, da carne, que é o corpo do pecado, não o corpo físico, mas da nossa carne pecaminosa. Mas verso 5 ele diz, olha: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O alvo, pode parecer que Paulo está brabo, e ele está mesmo, mas o alvo dele é que a pessoa no final seja salva, mediante o arrependimento, a mudança de vida. Ela não quis fazer isso, ouvindo a palavra e a repreensão, mas agora então, por mal pelo menos, pelo sofrimento, pela dor, pela doença, pelas contrariedades, então, quem sabe lá fora ela cai em si como filho pródigo, que saiu da casa do pai, feliz da vida, achando que estava livre, começou a comer bolota de porco até o dia que ele disse: pequei contra Deus, e voltou. É isso que Paulo quer que aconteça com esse cidadão. Deixa aí. Quem sabe ele se arrependa e volte. Volte mudado, volte arrependido. Queridos, o que é que tudo isso ensina para nós? E é com temor e tremor que eu quero terminar aqui. Primeiro, nós não podemos nos deixar levar pela cultura. A cultura muda, ela é relativista, mas num certo sentido sempre foi a mesma coisa. Hoje em dia tem uma tolerância na nossa sociedade para namorado ir para a cama, namorado viver junto, namorado ter relações, namorado ir para motel, ir para banco traseiro de carro, para apartamento de um, de outro, viver junto como se fosse casado. Na época de Corinto era a mesma coisa. Fornicação, sempre no meio dos pagãos teve isso. No dia que a igreja começar a guiar sua ética pelo mundo, nós estamos perdidos. O mundo vai sempre dizer aquilo que agrada a carne. Os padrões do mundo são outros. O mundo aceita tudo. Mas nós somos cristãos. Nosso Salvador morreu por nós para tirar de nós o velho fermento. Nós não podemos, nosso padrão é outro, é a palavra de Deus. Nós não podemos viver. Não podemos viver pelos padrões do mundo. Eu sei que a tentação para os jovens é grande. Hoje em dia começa a namorar muito cedo e casa muito tarde. Começa a namorar com os 13 anos para casar aos 30. O que é que vai fazer nesses 17 anos? Pensa que eu sou bobo? Para o mundo isso é normal, não para nós. Arrumar namoradinho, né? Ficar, essas coisas. Não. Não como cristão, não. Claro que não. Então nós temos outro padrão. E a nossa alegria que o jovem cristão não devia ter tristeza de dizer: você já transou com alguém? Não, eu sou virgem. Não. Você já transou com alguém? Não, eu sou virgem. Alegria na santidade. Alegria na santidade. Nós devíamos lamentar o pecado dos outros e nos arrepender do nosso. Queridos, tratemos o pecado com seriedade, primeiro em nós, confessando, nos arrependendo, e também nos outros, mas com amor. Mas nós não podemos deixar o pecado passar em branco. Ele tem que ser confrontado, ele tem que ser corrigido, ele tem que ser tirado do nosso meio. Nós não somos perfeitos, e Deus sabe disso. Essa igreja sabe disso, eu sei disso, eu conheço os meus próprios limites e minhas próprias fraquezas,
Então, nós não estamos esperando, nem creio que Deus espera a perfeição absoluta de ninguém, mas o que Ele quer, o que Ele espera de nós, é que nós olhemos para o pecado com seriedade, em honra e respeito ao sacrifício do Seu Filho, com seriedade, e que tratemos o pecado com seriedade, porque há perdão. Quando nós sinceramente nos arrependemos, Deus nos perdoa, nos transforma e muda a nossa vida. Que nessa manhã você esteja disposto a dizer diante de Deus: Deus, eu quero mudar, eu quero ter prazer na santidade, eu quero ser uma massa nova, eu quero honrar o Cordeiro que foi imolado por mim. Me dá graça, me dá força para mudar de vida. E você conta conosco, é para isso que a igreja existe, para que você viva uma vida santa e reta diante do nosso Deus. Celebremos a vida cristã com alegria, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar e encerrar o nosso culto.